Por poucos dias, tudo ficou tranquilo na frente de conflito no Oriente Médio. As negociações avançavam e a paz parecia mais próxima após a destruição causada pela Operação Fúria Épica. Se essa guerra nos ensinou algo, é que tudo pode mudar no piscar de olhos. As negociações foram canceladas e os Estados Unidos farão um bloqueio naval intenso no Estreito de Hormuz, mudando o jogo contra o Irã e retirando do regime sua principal trunfo. Em 12 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou completamente a guerra contra o Irã. Um dia parecia que estávamos caminhando para a paz. Agora, tudo desmoronou. Trump anunciou que os Estados Unidos vão criar um bloqueio naval no Estreito de Hormuz, além de destruir o pouco que resta do Irã nesse processo. O alvo da IR dos Estados Unidos será amplo. Quem pagou os pedágios cobrados pelo Irã para trânsito seguro no estreito será interceptado e provavelmente impedido de seguir viagem. Esses são os pontos principais. Se o que ouvimos for verdade, nenhum navio, nem os das nações do Golfo aliadas aos Estados Unidos conseguirá passar. Isso é enorme, e os Estados Unidos viraram o jogo contra o Irã usando as próprias táticas dele contra ele mesmo. Porém, essa ação pode ter grandes consequências globais. Mas antes de chegarmos a isso, precisamos fazer a pergunta: como chegamos até aqui? Apenas 5 dias antes de Trump fazer sua declaração incendiária, os Estados Unidos e o Irã estavam conversando. Anunciaram cessar-fogo provisório de 2 semanas, e o Irã reabriria o Estreito de Hormuz durante esse período. O Paquistão mediou entre os Estados Unidos e o regime do Irã, e suas ações de última hora aparentemente impediram os Estados Unidos de atacar instalações de energia e pontes iranianas na Operação Fúria Épica. Mesmo com o mundo tentando respirar aliviado, novos desafios surgiram. Um deles era o plano de 10 pontos que Estados Unidos e Israel entregariam ao Irã. 2 versões circulavam quando anunciaram o cessar-fogo, e havia dúvidas se o Irã abriria mão do programa de enriquecimento de urânio, principal exigência dos Estados Unidos e Israel para encerrar a guerra. O programa nuclear do Irã tornou-se o principal obstáculo às negociações de paz e ao cessar-fogo. Trump declarou isso em postagem no Truth Social em 12 de abril. A reunião foi boa, a maioria dos pontos foi acordada, menos o principal, o nuclear. Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, começará o processo de bloquear todos os navios tentando entrar ou sair do Estreito de Hormuz. O bloqueio não foi imediato. Em breve explicaremos como será, mas o anúncio já estava feito. O Irã não queria seguir os Estados Unidos, então os americanos vão agir de forma agressiva contra o Irã. Trump ameaçou no seu perfil que iranianos que atacassem navios dos Estados Unidos que estivessem entrando no Estreito de Hormuz seriam enviados ao inferno. E ele deixou claro para o que restou do regime do Irã que o motivo de tantos ex-líderes do país estarem mortos agora é porque o Irã se recusou a abrir mão de suas ambições nucleares. Em uma postagem seguinte, Trump acrescentou que o Irã não cumpriu suas promessas de cessar fogo, afirmando: "O Irã prometeu abrir o Estreito de Hormuz e, conscientemente, não fez isso. Isso gerou ansiedade, deslocamento e sofrimento para muitas pessoas e muitos países em todo o mundo." Tudo isso pode ter acontecido, mas outras questões da negociação nos trouxeram até aqui. Israel não ajudou em nada. Apenas algumas horas depois que os Estados Unidos anunciaram cessar fogo com o Irã, Israel atacou o Líbano com uma blitz aérea massiva que, segundo a BBC, matou 303 pessoas e feriu outras 1.150. Israel alegou que o Líbano não fazia parte do cessar-fogo. O Irã teria olhado para esse ataque e sabido que Israel estava tentando atacar o Hezbollah, que é um grupo apoiado pelo Irã operando no Líbano. Para o Irã, isso pode ter significado que o cessar-fogo foi rompido logo após começar. Segundo a revista Time, outro problema pode ter sido que a oferta dos Estados Unidos não era suficientemente boa para o Irã. A revista diz que os Estados Unidos iam propor retirar sanções ao Irã e reintegrá-lo internacionalmente, possivelmente até em parceria com os próprios Estados Unidos. O Irã via o programa nuclear como o principal obstáculo e acreditava que sua posição no Estreito de Hormuz lhe dava influência para exigir mais. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, diz que o país fez sua melhor e última oferta ao Irã no Paquistão. A oferta, que previa o fim do enriquecimento de urânio do Irã, impedia Teherã de salvar as aparências. No fim, tudo se resume ao orgulho. O Irã não aceita abrir mão de suas ambições nucleares por considerar rendição, enquanto os Estados Unidos só sairão quando essas ambições forem eliminadas. Então, estamos onde estamos agora. Sabendo que o Estreito de Hormuz é o principal trunfo do Irã, os Estados Unidos fizeram a jogada mais insana, ao virar o jogo bloqueando o estreito.
Trump acredita que isso vai resolver a situação. Eles não saíram da mesa de negociações. Eu prevejo que eles vão voltar e nos dar tudo o que queremos, disse Trump durante uma entrevista à Fox News, acrescentando: "E eu digo ao meu pessoal, eu quero tudo. Eu não quero 90%. Eu não quero 95%. Eu disse a eles, eu quero tudo." Um perigoso jogo de intimidação naval vai começar. Os Estados Unidos enviarão navios de guerra para impor um bloqueio já criado pelo Irã com barcos rápidos e drones. Essa é a grande mudança. O controle está sendo tomado, mas agora a situação fica séria. Ainda não sabemos como funcionará o bloqueio dos Estados Unidos. Já sabemos que os preparativos começaram. Os Estados Unidos enviam embarcações ao Estreito de Hormuz, mas não participam do bloqueio direto. Ainda não. Navios de guerra americanos atravessam o estreito em operação de varredura de minas. Os contratorpedeiros americanos USS Frank E. Peterson e USS Michael Murphy estão agora no estreito procurando minas. Ambos são destroyers de mísseis da classe Arleigh Burke, que vêm equipados com o avançado sistema de radar Aegis, o que pode ajudá-los a detectar e neutralizar drones ou mísseis iranianos que sejam lançados contra eles. O USS Santa Bárbara e o USS Canberra também podem ser enviados, pois ambos transportam helicópteros MH-60, com um sistema de detecção de minas a laser Anae-Zoom, capaz de identificar minas próximas da superfície. O CENTCOM dos Estados Unidos pode ter usado outro tipo de embarcação na operação de remoção de minas. O Jerusalem Post informou em 12 de abril que os MH-60 dos Estados Unidos podem estar equipados com sistemas aerotransportados de neutralização de minas, ANASC-235. Essas armas são lançadas em tubos do tamanho de torpedos e são veículos descartáveis que os Estados Unidos podem enviar direto para qualquer mina encontrada. São drones de superfície descartáveis, usados para ataques kamikaze contra minas iranianas. O problema dos Estados Unidos nessa fase do bloqueio é duplo. Acredita-se que o Irã possua entre 2.000 e 6.000 minas navais, segundo o Jerusalem Post, muitas das quais podem ser lançadas pelos pequenos barcos usados para controlar o Estreito de Hormuz. Esses barcos podem ter lançado centenas de minas, mas ninguém sabe ao certo. Isso leva a outro problema. Os Estados Unidos dizem que o Irã esqueceu onde as colocou. Se o Irã não sabe onde elas estão, os Estados Unidos só conseguiriam essa informação com uma grande operação de busca e destruição. Esse tipo de operação parece ser o que está sendo lançado no Estreito enquanto falamos, e a prioridade dos Estados Unidos parece ser criar rotas seguras que possam ser usadas para chegar aos principais portos do Irã. Trump afirmou que o bloqueio de Hormuz começará até publicarmos este vídeo. Isso é o que sabemos até agora. Isso levanta dúvidas sobre como os Estados Unidos imporão seu bloqueio. Como os Estados Unidos vão tentar fazer isso pode mudar tudo. Antes disso, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. O bloqueio se aproxima. Em 13 de abril, Donald Trump anunciou no Truth Social que os Estados Unidos bloqueariam navios entrando ou saindo de portos iranianos às 10 horas, horário do leste dos Estados Unidos. Em outras palavras, o bloqueio está acontecendo agora. Independentemente de os Estados Unidos terem removido as minas iranianas, o maior desafio é aplicar o bloqueio, que pode ser seu principal obstáculo. Primeiro, o que os Estados Unidos parecem querer fazer. Sabemos de alguns planos dos Estados Unidos. Todos os navios que forem identificados como tendo pagado o pedágio ilegal cobrado pelo Irã no Estreito de Hormuz, como disse Trump, serão interceptados. Provavelmente, navios de guerra próximos à saída do estreito farão essas interceptações. Os Estados Unidos devem usar helicópteros Apache e aviões A-10 Warthog para patrulhar o estreito e monitorar navios comerciais que tentem atravessar. O Sistema de Identificação Automática, AIS, que transmite via rádio a posição do navio, também será útil aos Estados Unidos, caso as embarcações que pagam pedágio ao Irã mantenham o AIS ativado. Isso cobre a saída do Estreito de Hormuz, mas e o próprio estreito? A BBC diz que o Manual do Comandante da Marinha dos Estados Unidos sobre Direito das Operações Navais, escrito em 2022, define o que os Estados Unidos vão tentar fazer com seu bloqueio. Esse manual define um bloqueio naval como uma operação beligerante para impedir que embarcações e/ou aeronaves de todos os estados, inimigos e neutros entrem ou saiam de portos, aeródromos ou áreas costeiras específicas pertencentes, ocupadas ou sob o controle de um estado inimigo. Assim, podemos concluir que os Estados Unidos vão mirar o máximo de portos iranianos no Estreito de Hormuz e áreas costeiras de onde partem barcos menores. Bandar Abbas, situado ao norte da grande curva do Estreito de Hormuz, é alvo provável. Os Estados Unidos podem tentar estabelecer presença naval perto da ilha de Hormuz e da ilha de Larak,
consideradas pela Al Jazeera guardiãs do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos podem precisar eliminar essas ilhas e provavelmente fariam isso por ataques aéreos, não terrestres. Arsaluia, que é um importante centro energético iraniano e a porta de entrada para a parte iraniana do campo de gás South Pass, também provavelmente será um alvo. O mesmo vale para a ilha de Karg, por onde passam 90% das exportações de petróleo do Irã. Ambos esses locais ficam mais ao fundo do Estreito de Hormuz, então um bloqueio deles só pode ser realizado de forma realista se os Estados Unidos controlarem primeiro os outros portos e ilhas mais próximos à entrada do estreito. Isso cobre as embarcações que tentam transitar pelo estreito, a partir dos portos iranianos. Depois, há as embarcações vindas de outros países do Golfo, que dependem do Estreito de Hormuz a serem consideradas. Segundo o New York Times, o CENTCOM afirmou que não impedirá a liberdade de navegação de navios que cruzarem o Estreito de Hormuz, vindos de portos não iranianos. Um suspiro de alívio teria ecoado pelo Golfo com essa notícia. James Krasker, professor de Direito Marítimo Internacional na Escola de Guerra Naval dos Estados Unidos, disse ao New York Times que navios desses países ainda não estão totalmente fora de perigo. Krasker afirma que partes em guerra, como Estados Unidos e Irã, podem parar e inspecionar embarcações privadas em águas neutras, como no Estreito de Hormuz. Apesar dos Estados Unidos permitirem que embarcações de portos não iranianos passem, o Irã pode tentar impor contrabloqueio para impedi-las. O principal ponto aqui é que tudo isso é legal de certa forma. Isso se aplica ao bloqueio do Irã e ao que os Estados Unidos querem adotar. Ambos são classificados como beligerantes, segundo o direito marítimo internacional, e essa classificação é o que permite que eles façam o que estão tentando fazer no Estreito de Hormuz. Navios que não sejam operados pelo Irã ou Estados Unidos são considerados neutros e podem ser parados e inspecionados ao navegarem por águas contestadas. A legalidade pode não ser um problema para os Estados Unidos, mas o verdadeiro desafio que eles vão enfrentar com esse bloqueio é o elefante do tamanho do Irã que está na sala. Tudo o que discutimos até agora supõe que os Estados Unidos conseguirão bloquear sem dificuldades. Navios de guerra, possivelmente com apoio aéreo, impedirão o Irã de enviar petroleiros em embarcações comerciais de seus portos. Simples, sim, mas não é fácil. Esse cenário ignora que qualquer navio de guerra dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz vira alvo do Irã. Alvos de movimento lento, pois ficarão perto dos portos do Irã. O Irã já destacou o principal desafio dessa abordagem. Quando navios da Marinha dos Estados Unidos cruzaram o Estreito de Hormuz em 11 de abril, um dia antes de Trump anunciar o bloqueio, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, imediatamente fez ameaças. Prometeram resposta firme a qualquer navio dos Estados Unidos que tentasse bloquear o estreito, e o IRGC afirmou, via mídia iraniana, ter forçado destroyers americanos a recuar após lançar um drone em sua direção. Ainda não sabemos se essas alegações são verdadeiras, mas o Irã quer transformar o Estreito de Hormuz no que a Fortune chama de Kill Box. As minas do Irã ajudam a criar essa situação. Drones e barcos rápidos ameaçam navios de guerra dos Estados Unidos e embarcações comerciais autorizadas pelos americanos no estreito. Bloquear os portos do Irã pode parar os petroleiros iranianos, mas não faz nada para impedir que barcos rápidos sejam lançados de pequenos portos costeiros ou que drones sejam disparados de locais escondidos. Esse é o principal problema que os Estados Unidos têm de resolver. Seus navios de guerra têm as defesas necessárias contra essas ameaças, mas a promessa do CENTCOM de permitir que embarcações não iranianas atravessem o estreito soará vazia enquanto o Irã puder continuar bloqueando com as mesmas táticas. Uma solução para esse problema é fornecer escolta de navios de guerra para os petroleiros comerciais que tentarem fazer a travessia. Isso só cria outro problema, pois enfraqueceria o bloqueio dos portos do Irã. Isso sem nem considerar o fato de que, em média, 138 navios atravessavam o Estreito de Hormuz por dia, antes da Operação Fúria Épica. Mesmo com escoltas dos Estados Unidos, há navios demais para proteger diariamente. Algo pode escapar. Um ataque iraniano bem-sucedido pode fazer com que navios comerciais parem de navegar. Considerando esses fatores, o bloqueio dos Estados Unidos parece mais uma aposta. Para os Estados Unidos, o retorno pode compensar o risco. Impedir navios do Irã é prioridade americana, até antes de garantir trânsito seguro a navios não iranianos. Se os Estados Unidos conseguirem fazer isso por tempo suficiente, acreditam que podem tirar do Irã seu poder de pressão, forçando-o a ceder o controle do Estreito de Hormuz. Como? Sem petroleiros e navios comerciais iranianos em operação, a economia do Irã sofre. O Irã lucrou muito com a alta do petróleo provocada por seu bloqueio ao estreito.
De acordo com a Bloomberg, o regime exportou uma média de 1.600.000 barris de petróleo por dia entre 1º e 23 de março, faturando cerca de 139 milhões de dólares por dia nesse período. Com o Irã já em situação econômica tão difícil antes da Operação Fúria Épica, e também por causa dos danos causados desde que os Estados Unidos começaram a atacar, esse é um dinheiro que o regime não pode se dar ao luxo de perder. São mais de 4 bilhões de dólares por mês perdidos, caso o bloqueio dos Estados Unidos seja bem sucedido. É aqui que a pressão americana entra em cena, já que um bloqueio naval também significa que os Estados Unidos não precisam mais enviar forças terrestres para o Irã para pressionar economicamente o regime do país. Navios-tanque que pagavam taxas ao Irã, supostamente acima de 2 milhões de dólares por navio, não terão mais motivo para isso. Se os Estados Unidos estão parando esses navios assim que eles saem do estreito, não faz sentido pagar para fazer a viagem em primeiro lugar. Os Estados Unidos buscam paralisar a economia iraniana para forçar o regime a negociar. Mais pressão será exercida até os Estados Unidos alcançarem seus objetivos no acordo nuclear. Se os Estados Unidos conseguirem isso, o jogo terá virado. Mas problemas podem surgir depois. Um bloqueio do Estreito de Hormuz pelos Estados Unidos ainda é um bloqueio, e já vemos o impacto. Os preços do petróleo dispararam para mais de 103 dólares por barril logo após o anúncio de Trump. A CNBC acrescenta que China e Índia, que são grandes compradoras do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, vão sentir o impacto do bloqueio dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos veem como tática de negociação pode virar uma onda de disputas legais e conflitos, especialmente com um regime ideológico como o Irã, onde pressão econômica convencional pode não bastar para fazê-lo recuar. A participação de outros membros da comunidade internacional também está em questão. Trump disse que os Estados Unidos terão parceiros internacionais no bloqueio, mas não revelou quem são. O Reino Unido anunciou que não participará, então já está fora da disputa. Muito do que ouvimos ainda é incerto, mas em breve saberemos o que os Estados Unidos pretendem com esse bloqueio. Pode até surgir um aliado inesperado, a Ucrânia. A Ucrânia não enviará navios para ajudar os Estados Unidos porque mal tem marinha, e os poucos navios que possui já estão comprometidos com a guerra contra a Rússia. A Ucrânia tem expertise em drones, o que pode ajudar os Estados Unidos enquanto enfrentam a resposta do Irã ao bloqueio americano. A Ucrânia já está fornecendo essa expertise para países do Golfo, e você pode saber tudo sobre isso assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre o Estreito de Hormuz. Obrigado por assistir.